Pessoal, paz do Senhor a todos. Estamos alegres demais com Jesus. Mais uma semana, mais um domingo na presença dele. De antemão, algo que não tem nada a ver com a lição de hoje, mas tem a ver de uma maneira geral, com a família. Hoje é um dia muito peculiar à nossa nação, né? Gostaria de fazer uma oração junto com vocês em favor da nossa nação, que Deus guie da melhor forma possível, claro, Ele é soberano, para que a gente venha, como povo de Deus, sofrer menos consequências de tudo isso que porventura acontecer na nossa nação, tá? Então vamos orar a Deus. Peço que vocês se coloquem de pé. Fazer oração. Evangelista Adriano, por gentileza, vamos orar por nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós somos gratos por tudo quanto o Senhor tem feito para conosco. Somos gratos de estar aqui nesta manhã para aprender da Tua Palavra. Senhor, nesse momento, Senhor, nós estamos dirigindo a nossa voz a Ti, Senhor, para pedir que o Senhor entre com providência, Senhor, que seja feita a Sua vontade, ó Deus, porque é o Senhor que constituiu sobre a terra, ó Deus, tudo. É o Senhor que rege, é o Senhor que manda, é o Senhor que desfaz, é o Senhor que faz. Pai querido, Pai amado, em favor, Senhor, do Teu povo, nós estamos pedindo, Senhor, que o Senhor faça da melhor maneira possível. Senhor Jesus, tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo que está aqui no Brasil, Senhor. Senhor, nos ajude em tudo. Senhor, eu te peço, Senhor, que tudo seja feito conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Meu Deus, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Em um momento de tantas mudanças, a gente tem que pedir muito para Deus por nossa família, né? E a lição desse trimestre dos jovens está fantástica. Eu tenho que louvar a Deus juntamente com todos vocês por essa lição extraordinária, principalmente que tem um foco voltado aos jovens. A lição ela fala: eu e minha casa, orientações da palavra de Deus para a família do século 21. Então, e ela vem de tópico a tópico aqui, falando sobre a instituição da família, falando sobre o primeiro problema enfrentado em família. Hoje, o título da lição de hoje é as diferenças, mudanças sociais da família, que está aí, as diferentes mudanças sociais da família, e a gente vai ter na lição 4, preparando-se para construir uma família. Isso fala muito aos jovens, né, que estão pensando em casar daqui a pouco. Lição 5, deixando pai e mãe, isso é importantíssimo também. O papel do marido na família, o papel da esposa na família, a comunicação na família, conflitos familiares, quando a divisão se instala na família, a família segundo o coração de Deus, a família de Jesus e a família no século 21. Então a gente vai perceber que cada lição vai tratar de um assunto em especial. O grande problema da sociedade, da mudança de modalidade de família, claro que para a sociedade, porque para Deus não existe mudança de modelo de família. A família que Deus estipulou no princípio é essa que Ele sugestiona que continue por toda a eternidade. Mas por que conforme o passar do tempo e vem acontecendo as mudanças sociais em relação ao modelo de família existente na sociedade? É justamente por isso. As lições elas vão tratarem de assuntos específicos: o papel da esposa, o papel do marido, o papel dos filhos, o papel da igreja. E enquanto a sociedade ela não compreender que um homem quando vai casar, um jovem quando vai casar, uma moça quando vai casar, eles não sabem das suas responsabilidades diante de Deus e diante da sociedade, a família não vai ser constituída de maneira correta. O homem tem que casar sabendo quais são os seus deveres e obrigações diante de Deus e da sociedade. A mulher, quando vai casar, ela tem que saber quais são as suas obrigações diante de Deus e da sociedade.
E enquanto isso não for pego verdadeiramente e colocado em prática, vai surgirem essas novas modalidades que estão surgindo na sociedade e no mundo que nós vemos que é a família do século XXI. Que são pessoas despreparadas para o casamento, que são famílias construídas de qualquer maneira, famílias construídas por acaso, e é por isso que hoje a gente está vivendo a calamidade de uma sociedade corrompida, porque a família é a célula máter da sociedade, a família é o órgão principal da sociedade. E se a gente for perceber, a primeira criação, depois das coisas que Deus criou, Deus cria a família. Então Deus cria as coisas, o que? Planeta, répteis, animais, toda a fauna, toda a flora existente no universo, as galáxias, e aí Deus institui a família. Deus cria o homem, aí ele vê e diz que não é bom que ele seja só e cria a esposa. Então a família é a primeira instituição criada por Deus. E essa instituição você vê que é a primeira a ser bombardeada por Satanás, porque o diabo se rebelou contra quem? Contra a família. E desde o princípio é assim e sempre vai ser assim. Por que o diabo vai atacar a família? Porque justamente a família é a base de tudo. É a base onde nós devemos ensinar os nossos filhos, é a base onde nós devemos aprender. E o lindo do cristianismo em toda essa história é que Deus refaz uma história que ela veio desestruturada. Como Deus refaz? A gente está rodeados de uma igreja, e nessa igreja tem pessoas de tudo quanto é tipo de espécie, vindas de vários tipos de modelo de família existentes na sociedade. Se a gente pegar, por exemplo, na nossa sala de aula, com certeza que vai ter filhos que vivem com mãe ou com pai que são separados. A gente vai ter filha ou filho vivendo e morando sozinho, sem os pais. A gente vai ter filho vivendo ou com a mãe ou com o pai devido à perca de um ente querido. Então, a gente, aqui dentro de sala de aula, por exemplo, eu gostaria que se manifestasse pelo menos 2 pessoas que não vivem hoje de acordo com o modelo original da família, que é pai, mãe e filhos desde o berço. Nós temos ali um jovem, nós temos ali outro, nós temos ali a Aline, nós temos... Então, hoje nós estamos rodeados de uma sociedade e de pessoas que vivem isso na pele. Mas a culpa é nossa? Não é nossa. Hoje nós conhecemos a Cristo. E o lindo de toda essa história é que Cristo refaz uma nova história para a gente. O mais lindo disso tudo é que a gente vem todo arrebentado do mundo e Deus começa a restaurar a nossa vida, Deus começa a trabalhar na nossa vida, e tudo aquilo que nós vivenciamos em nossa família como erro, nós já não vamos aplicar mais na nossa vida, porque nós aprendemos com aquilo e usamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos transforma, nos liberta. E a partir de hoje, quando eu pensar em concepção de uma família, eu vou saber que eu preciso ser um rapaz inteligente, que primeiro atenda às vontades de Deus e depois da sociedade. Eu vou saber que a moça, ela precisa atender primeiro necessariamente a vontade de Deus, depois da sociedade, e aí, consequentemente, a família será edificada de uma maneira linda e maravilhosa. Então a lição de hoje traz por título, a lição 3, dia 17 de abril de 2016, as diferentes mudanças sociais da família. O tópico 1 vai trabalhar sobre direito de família, o tópico 2 vai trabalhar sobre a família durante os séculos, e o tópico 3 vai trabalhar sobre a monogamia como modelo bíblico de casamento. Então eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações, assim como tem falado, e com certeza sairemos daqui hoje mais alicerçados na sua palavra. Antes de começar, e como está chegando ainda alguns jovens, gostaria que passasse um vídeo, um louvor, que fala justamente a respeito da desestruturação e reestruturação da família. Eu achei muito interessante e pertinente a lição. Eu gostaria que o Johnny colocasse ele em prática. Pode dar ESC aí. Isso, agora está lá no player já ali. É para rodar.
Estão tentando destruir as bases da família, o modelo de Deus. Quantos filhos choram a separação dos pais? Ó Deus, traga o que for, consola o que ficou, cura o coração do filho que chora. Tu és o Deus da família. Mãe, não desista do teu lar. Oh mãe, o amor te faz retificar. A tua casa será bendita. Creia, creia, Pai. Pai, seja o herói. Pai, com fé que se constrói. A tua casa será bendita. Creia no Deus da família. A sua família nasceu no coração de Deus. Creia que Deus tem poder para transformar a sua casa, transformar a sua família. Você e sua casa servirão ao Senhor. Creia. Deus tem um projeto para sua casa, Deus tem um projeto para sua família. Insista, invista na sua família. Oh, aleluia. Volta aos slides. Então, hoje, Deus nos dá a oportunidade de reescrevermos uma nova história. Você, jovem, rapaz, moça que está pensando em edificar uma família daqui a pouco, você vai reescrever uma nova história para você. Se você vem de uma família que é estruturada, Deus abençoe a sua vida e que Deus continue abençoando a descendência da sua família. Mas se você vem de uma família que já passou por algumas turbulências e que é hoje um modelo da sociedade, uma família que às vezes passou por algum problema de separação ou qualquer outro tipo de problema, você hoje é convidado pelo Espírito Santo para mudar a história da sua geração, para mudar a história da sua vida, para mudar a história para aquilo que Deus tem te chamado realmente e fazer com que a sua família seja uma família de Deus. Amém? Pode passar para o primeiro slide, a capa da lição do aluno, Eu e Minha Casa, orientações da Palavra de Deus para a família do século 21. Pode passar. Texto do dia. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, disse-lhes ele, né, Jesus, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Pode passar. Síntese. A sociedade ao longo dos tempos admitiu a formação de variados arranjos familiares. Entretanto, o padrão divino para a família estabelecido no Éden não se alterou, pois a palavra de Deus não muda. Então é o que eu disse para vocês. Com o passar do tempo, por que se é criado, por que hoje a sociedade, a gente vai encontrar vários tipos de modelo de família diferente daquilo que Deus preparou no Jardim do Éden. E qual que é o modelo que Deus preparou no Jardim do Éden? Está lá em Gênesis capítulo 2. Se a gente for lá ver, vamos ler. Gênesis 2. Vamos para lá, Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele.
Havendo, pois, o Senhor formado a terra, todo animal do campo e toda ave do céu, mostrou-se Adão para ver como se chamaria. E tudo que Adão chamou é toda alma vivente, e isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo gado, toda ave do céu, animal do campo, para que o homem achava adjuntora. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Então viu Deus, olha lá, que não é bom que o homem esteja só. Deus fez uma adjuntora, e esse é o modelo de família que Deus criou no princípio: homem, mulher, macho, fêmea, um casal heterossexual, um casal monogâmico. O que é isso? É o homem ser marido de uma só mulher e a mulher ser esposa de um só marido. Isso é o que Deus estabeleceu no princípio. Mas por que a sociedade caminha? Por quê? Porque se afastaram da presença de Deus, se afastaram da palavra de Deus, se afastaram do que Deus quis sempre para o ser humano. E aí a gente vem vendo o estabelecimento de novos modelos de família. E a gente vai ver alguns modelos aqui, porque são muitos. A gente separou alguns aqui para a gente compreender um pouquinho melhor. O objetivo da lição: compreender a importância da família em todos os tempos, elencando os diferentes tipos de família inventados ao longo da história, conhecer o padrão divino para a família, conscientizando-se de que a afetividade não é suficiente para a vida a dois, sendo necessária a oficialização do momento da aliança entre Deus e a nova família, discorrer sobre a monogamia como modelo bíblico de família. Então, é interessante esse conhecer aqui o padrão divino para a família, e a gente precisa se conscientizar de que a afetividade não é suficiente para a vida dois. O que é isso? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas pessoas dão errado no casamento e na família, na construção da família, porque casam apenas pela afetividade, só pelo sentimento carnal, pela paixão, pelo amor à primeira vista, e não se é feito nada, não se busca Deus, não se conhece melhor a pessoa, não se sabe do histórico da pessoa, e de antemão, às vezes pela aparência, às vezes por outro aspecto, mas só pela afetividade, dá-se em casamento, há junção carnal através disso, por causa de dinheiro, muitas vezes também quem está sinalizando. E é verdade, a gente sabe que a nossa sociedade hoje ela é corrompida para o Deus Mamon, né? Que é o Deus do dinheiro, e infelizmente muitas pessoas, principalmente em julgo desigual, moça nova casando com homem velho e vice-versa, porque por causa do dinheiro. E aí nunca vai haver felicidade. Onde Deus é tirado do centro, as coisas não acontecem. Então, a afetividade propriamente dita sozinha, ela não é responsável em trazer uma estrutura para a família, e nem muito menos fazer com que essa família seja aquela compreendida pelo modelo de Deus. Pode passar. Leitura bíblica em classe. Algum jovem leia, por gentileza. Está no slide. Pode ler. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Olha só,
É uma passagem muito interessante, causa muita polêmica dentro das igrejas, mas eu gostaria de discutir ela nessa manhã juntamente com vocês. Porque a gente, com certeza o irmão Adriano, o Kennedy e os demais aqui, que já falaram a palavra de Deus para algum grupo de jovens ou de pessoas, a grande preocupação de moça e de rapaz, geralmente, quando você fala em casamento, fala em palestra, fala em encontro de casais, fala sobre aquilo que vai se preparar para casamento, a primeira não perguntam, mas como tem que ser o homem segundo o coração de Deus, como tem que ser a mulher segundo o coração de Deus, isso já fica em segundo, terceiro plano, mas as principais perguntas que chegam para a gente tentar responder é acerca de divórcio. Então a maioria das pessoas hoje já querem casar pensando se pode se divorciar, se o divórcio é aceito por Deus, em que caso ele é aceito por Deus, e se isso é correto se dizer ou não. Já estão preocupados, quer dizer, eles não estão casando para edificar uma família de Deus, mas já estão preocupados. Peraí, eu vou tentar, se o negócio não der certo, eu vou me divorciar. Tem um respaldo bíblico para isso? E eu vou dizer para vocês que não existe. Não existe respaldo bíblico para divórcio. Mas Marcos, a gente está lendo aqui que Moisés dava carta de divórcio, de repúdio para sua mulher. Em que ocasião era isso? Aí a gente tem que entender o contexto bíblico para explicar para vocês. Vocês têm dúvida a respeito de se é lícito ou não é lícito a gente nos divorciar, nós casados ou quem for casado se divorciar da sua esposa? Com certeza tem. E eu gostaria de dar luz da palavra de Deus. Eu vou falar isso porque há pouco tempo eu vivi alguma coisa parecida e a gente, no grupo teológico da nossa faculdade, a gente conseguiu chegar a um consenso e aconselhar um casal, inclusive da nossa sala, que estava passando por essa dificuldade. Ela foi separada do marido, ele foi separado da outra esposa, os dois estavam juntos, ela trouxe um filho do casamento e o rapaz que estava junto com ela estava com dúvida, não queria assumir o casamento com ela, porque segundo ele, se assumisse o casamento com ela, ele estaria casando em adultério, porque Deus não aceita o divórcio. Então, no pensamento dele, ele teria que voltar à primeira esposa, sendo que a primeira esposa já estava casada com outra. No caso dela, da mesma maneira, o ex-marido dela já está casado com outra, os dois estão morando juntos, mantendo relações sexuais juntos, tendo uma vida de casal juntos, a conjunção carnal junta, e ele estava com medo de casar com ela, porque para pecar. Eu acho que ele estava querendo enrolar ela, né? Mas na verdade ele ia casar e continuar em adultério. A Bíblia fala. Exato, mas aí a gente vai entender por que não, nesse caso. Mas a Bíblia fala. Não, pode perguntar, é bom que isso gere a pergunta. Vai lá. Eu não lembro onde, mas eu estava lendo, eu também tinha essa dúvida. E na Bíblia fala assim, que por mais que seja o que for que aconteceu, separou, já teve o primeiro casamento. Separou, não foi a mulher, o homem não morreu, ele casou, ele continua em adultério, independente da coisa que aconteceu dentro do casal. Maravilha. Vamos lá, alguém leia para mim Atos 17:30. O que o David falou está completamente com razão, viu? Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Lê mais uma vez pausadamente, para que todos entendam. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar que se arrependam. Em todo lugar que se arrependam. A primeira coisa que a gente tem que entender no contexto de um casal que separou-se, se ele separou num contexto bíblico da palavra de Deus, ou se ele casou e se separou em tempo de ignorância. Porque o que Jesus disse aqui? Cadê? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas o que é o que Deus ajuntou? Ora, o que Deus ajuntou é aquilo que Deus estabeleceu como modelo de família. O que Deus ajuntou é aqueles que casaram diante da sua presença, sabendo de suas responsabilidades.
Ora, o que Deus ajuntou é a mulher que casou e se confessou diante de Deus e da sociedade, sabendo quais são os seus papéis de mãe, de esposa e de auxiliadora do seu marido, diante de Deus e da sociedade. Ora, o que Deus ajuntou e não separa o homem é aquele rapaz que casou sabendo o seu papel diante de Deus e da sociedade. Isso é uma união de Deus. Isso é o que Deus ajuntou. E o que Deus ajuntou não separa o homem. A partir de hoje, quem não conhecia a palavra de Deus já é conhecedor. Se você tinha alguma dúvida a respeito do que é a união de Deus e o que não é, você já é conhecedor. Você, eu estou dizendo a palavra de Deus para você, e você já não é mais inocente. Para o rapaz casar, presta atenção, você precisa saber, a Bíblia dá vários conselhos, dentre eles, primeiro, temer a Deus. Segundo, honrar pai e mãe. Terceiro, ser trabalhador, ser o provedor da sua casa. Não é você casar para a esposa trabalhar e você ficar em casa. Quarto, e assim por diante, Deus vai estabelecendo um monte de conselhos para que o jovem case na presença de Deus e que não haja separação e não haja desestruturação da família. Moça, do mesmo jeito, Deus vai falar, você tem que ser segundo o coração de Deus, moça. Você tem que saber qual é o papel de uma mãe na sociedade. Você tem que saber como a mãe e qual o papel fundamental dela na criação dos filhos, na educação dos filhos. Você tem que saber qual é o papel fundamental da esposa para ajudar o seu marido, porque ela foi tida como auxiliadora, ajudadora, até que circunstâncias isso deve ser levado em consideração. Você tem que casar sabendo perfeitamente o seu papel. Nós temos uma amiga na faculdade, o nome dela é Teresa Pérez, é muito conhecida no meio da igreja, e ela disse uma coisa fantástica para mim. Ela tem 35 anos de idade e não casou ainda, mas ela falou assim para mim, eu conversando com ela sobre casamento e tal, ela falou, Marcos, o dia que Deus preparar um homem para mim, Deus vai preparar o homem do jeito que eu estou pedindo. Eu tenho 35 anos de idade, Marcos, e eu sei perfeitamente o que Deus quer de mim, eu sei perfeitamente, através da palavra de Deus, qual a minha maneira de agir como mãe, qual a minha maneira de agir como esposa, qual a minha maneira de agir e influenciar o ministério do meu marido, qual a minha maneira de agir diante da sociedade, qual a minha maneira de agir diante da igreja de Deus. Quando ela falou isso, eu achei lindo. Eu falei, o cara que casar com essa mulher vai ser abençoado, porque ela já está casando sabendo qual o papel dela diante de Deus e da sociedade. O mesmo pensamento da Teresa é o pensamento que os jovens de hoje em dia devem ter. Então você, hoje rapaz e moça, vai casar, vocês já são cientes do que a palavra de Deus pede para vocês. Então se vocês casarem hoje, no contexto do modelo de Deus, e Deus os ajuntar, aí cumpre essa palavra de Jesus. O que Deus ajuntou não separa o homem. Se o homem separar depois de um casamento, na presença de Deus, sabendo de suas responsabilidades, e ele leva para si, sobre si essa culpa, se ele separar, não é aceito por Deus. Não é aceito por Deus, porque quem casar com você vai estar adulterando, quem casar com ela vai estar adulterando, e se você separar, ele vai estar em adultério. As consequências são grandes. Pode falar. Mas em caso de traição? Caso de traição é um caso à parte, né? É um caso à parte, mas vamos levar por conseguinte, o próprio Jesus disse, né? A não ser que seja por causa de prostituição, certo? Mas mesmo assim eu consigo perdão. Só que é o seguinte, mas no princípio, como era? Uma coisa muito interessante que a gente tem que sempre aprender a entender, é claro que isso vai de coração para coração, de vida para vida, de estrutura para estrutura. Jesus falou que não seja por causa da prostituição, quer dizer que há um parênteses aí, quer dizer, um dos dois prostituiu, Jesus ele dá uma oportunidade, ou ele abre uma brecha para que você pense melhor, vamos dizer assim. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, que o amor, ele é acima de todas as coisas. E se eu não perdoar, ou não ser perdoado, o amor ele não vai estar sendo acima de todas as coisas. Então, no princípio, Deus quer que se ame e que o amor prevaleça e que haja perdão. Em qualquer caso, em qualquer circunstância.
Então esse é o princípio de Deus, o amor sobre todas as coisas. Mas voltando ao assunto de o homem quando casa no contexto sabendo das suas responsabilidades, então ele já é culpado e tem em si a responsabilidade do casamento. Então o que Deus ajuntou não separa o homem. Aí entra o que o David falou. Se o homem separou, se a mulher separou, está em adultério. Claro que se tiverem uma mulher ou outro homem fora do casamento, entra o adultério. Mas quando, Marcos, que o divórcio é aceito? Justamente nesse caso desse casal que estava lá, o rapaz estava, presta atenção, morando com a mulher, estavam tendo relações há mais de 3 anos, e o cara está com medo de assumir a mulher porque está com medo de entrar em adultério. Falei primeiro para ela, nós brincamos com a amiga, né? Ó, primeiro ele está te enrolando, porque o pecado já está, se for o caso. Falei, segundo, quando que você casou lá no mundo, quando você casou no mundo, você já conhecia Cristo? Não conhecia. E você, quando casou a moça? Você quando casou? Não conhecia. Aí nós chegamos ao consenso desse versículo bíblico aqui, Atos 17:30. Repita ele, que Deus, falei, Adriano. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Mas Deus não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. O que Deus uniu não separa o homem. Essa formação original aqui, diante da presença de Deus, essa é irrevogável. Essa tem que ser cumprida ao pé da letra. Então, senhores estão pensando em casar, pensem bem. Porque se casar, conhecendo a palavra de Deus e separarem depois, vocês receberão em si próprio o peso da sua própria condenação do seu pecado. Ô Marcos, que nem a pessoa, vamos dizer, o pastor, que hoje em dia tem muitos, né, pastores que tem segundo, terceiro casamento, ele casando de novo, ele está em adultério, né? Se ele separou, sendo... Não, se ele é um pastor, ele separou, o cara conhece a palavra, ele separou e está em adultério, ele casou de novo, está em adultério. Mas, David, você há de convir comigo que existem pessoas dentro da nossa igreja que tem 20 anos de igreja, casou dentro da igreja, mas não sabe o que é igreja, não sabe o que é Jesus. O cara é pastor, não saber, ele está de sacanagem. Cara, por mais que você ache que não, É impossível, mas por tem. mais que você ache impossível, por isso a Bíblia diz que Deus os julgará, em Hebreus diz isso. Mas, na maioria dos casos, pela racionalidade, suponhamos que todos os pastores conheçam a palavra de Deus. Aí, todo mundo dirá que muita gente, mas só que assim, um cara que ele é conhecedor da palavra, ele casou, ele separou, casou de novo, ele está em adultério. É possível Deus continuar usando ele estando em adultério? É possível. É possível porque não é ele que faz a obra de Deus, e sim a palavra. E a palavra de Deus, ela é falada até por uma pedra, ela surge efeito. Deus não usou a jumenta de Balaão lá para falar? Então, se Deus usa uma jumenta, vai usar qualquer coisa. Ô Marcos, Mateus 5,32, a hebraico grego aí, tem uma nota de rodapé que fala que, ó, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Pronto. Então, David, o que acontece? É que nem o Marcos falou, o amor ele tem que prevalecer, a pessoa tem que liberar o perdão. Mas se, vamos dizer assim, não for possível, às vezes a pessoa não consegue, não tem estrutura, né, Marcos? Às vezes não consegue perdoar, que separa, mas porque houve uma traição, aí nesse caso aí, no meu ponto de vista aqui, com base até na nota de rodapé que eu li aqui, no caso a pessoa não vai estar em adultério, essa pessoa. Só que assim, aí entra uma questão que eu vou dar um exemplo rapidinho que me falaram ontem. Tem um grande pastor aí que pregou até no Gideões tudo, e ele ficava pregando. Um dia ele chegou em casa e pegou a mulher dele traindo ele na hora. Ele chegou em casa, a mulher dele estava traindo ele. E ele não largou da mulher. E ele deu esse testemunho e falou, irmãos, eu cheguei em casa e eu falei para mim mesmo, eu sou o culpado. Porque eu ficava 3 meses fora de casa pregando. Então assim, às vezes o marido traiu a esposa, mas a culpa, tem uns que é safado, né, malandro, né? Mas às vezes a culpa não é só do marido. Às vezes a mulher deixou de fazer alguma coisa também. Ou a mulher traiu o esposo, mas o marido deixou de cumprir com algo também.
Então é uma balança, eu acho que muito difícil, né, a gente pesar ela, mas você entendeu o que o Marcos quis Isso que dizer, ele né? está falando é aceitável, porque entra naquilo que o David está falando. O cara é pastor, fica 3 meses fora de casa, o cara é pastor e conhecedor. Como que o cara, sendo conhecedor, sendo pastor, fica 3 meses fora de casa? Marquinhos, só que tem eu não sei se é pelo ministério da Assembleia de Deus ou se é pela lei dos homens que a partir do momento que você é casado, independente se você é obreiro ou não, mas é casado no ministério, aí a sua esposa ou o sexo casal morre algum deles, aí pode. Pode. Casar de novo, né? Então tem essa, Por morte pode. Separa, os caras vão lá e matam os mulheres, vão casar de novo. Eu não sei aonde na Bíblia, eu não me recordo agora direito, mas existe algum respaldo nisso que você falou aí, exatamente no versículo 6 que você estava explicando, o que Deus uniu. Quando a pessoa, o casamento acontece perante Deus e está respeitando tudo aquilo que Deus propôs, aí o casal, ele tem se ele seguir certinho a risca, ele vai ter um casamento perfeito até a morte de algum dos dois. Só que quando acontece de ele ferir naquilo que Deus propôs, existe algum respaldo na Bíblia, que eu não me recordo aonde que está, eu tentei aqui forçar a memória para ver se eu lembrava, que existe passa a ter uma justificativa de que perante o ato cometido, sendo igual que ele falou, por culpa ou não, ele tem uma separação, um divórcio, e que Deus aprova. Eu não me recordo aonde, mas assim, são tipo assim, exceções, onde ele tem respaldo de que uma das partes não cumpriu como se fosse um contrato. Né? Uma das partes não cumpriu, ou seja, o que o Fernando acabou de falar aqui, no caso da separação por morte, existe uma separação por morte, mas sem que venha a falecer, mas que seja uma morte simbólica, por exemplo, deixou de cumprir o papel. E uma dessas partes, desse item que eu estou falando, acaba configurando uma separação na Bíblia, mas não me recordo muito. Eu não sei de qual passagem se trata, porém, eu acho que tudo se resume no que Jesus falou. Os fariseus chegaram diante de Jesus: Jesus, é lícito eu repudiar minha mulher por qualquer motivo? É lícito eu despojar ela? O que Jesus falou? Moisés dava a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Peraí, então o divórcio só existe porque o coração do homem é duro. Então, se existiu o amor no coração do homem, o divórcio não existe. Segundo, como era no princípio, o que Deus ajuntou não separa o homem. É o que eu estou dizendo para vocês. O divórcio, ele é simples de resolver. Todos os aspectos que envolvem o divórcio, ele está linkado no quê? Não conhecer ou não conhecer a palavra. Se você conhece a palavra e casou debaixo do conhecimento de Deus, você pode ter certeza que o seu casamento será uma bênção. E nunca você terá motivo para que aconteça o divórcio. Então, tudo, não se esqueça. Lembrou de divórcio? Lembre, conhecimento e não conhecimento. Tempo da ignorância e tempo do conhecimento. Se você casou na ignorância, você, claro que não você, mas as pessoas, Deus não leva em consideração. Atos 17:30. Casou no tempo da ignorância, sem conhecimento nenhum, nem sabiam o que era Deus. Então não foi Deus que ajuntou, foi eles próprios, a carne deles. Então isso aí não é. Deus, quando ele vem para os pés de Jesus, Deus perdoa todos os seus pecados e recomeça uma nova vida. Então nisso que nós tiramos por base e falamos para aquele casal: olha, Deus não levou em consideração, você não era crente, ela não era crente, vocês separaram, vocês casaram lá, vocês não tinham conhecimento de causa, vocês não conheciam a Deus de verdade, vocês não conheciam os princípios da base da família, por isso que vocês não deram certo nos seus casamentos e por isso que vocês estão hoje aqui com essas dúvidas. Aí ele disse para mim: mas Marcos, eu ainda continuo me sentindo culpado, porque hoje eu conheço a palavra de Deus e eu vi que quem errou no passado foi eu. Eu sei, mas quando você errou, você não tinha esse conhecimento, agora você tem. Aí eu falei: mas eu vou responder a
e vou tirar essa dúvida do seu coração e essa culpa que você está sentindo, não eu, a palavra de Deus. Agora, aí abram a Bíblia aí no livro de São João, capítulo 6. Capítulo 8, que diz assim, olha o que os fariseus estão fazendo aqui. Eles estão chegando com uma lei, certo? De Moisés para Jesus, falando, por que Moisés dava carta de divórcio? Jesus falou, dureza do coração, no princípio não era assim. Jesus deu uma resposta com uma base de princípio de amor e do que Deus realmente criou para a humanidade. Mas por que Moisés liberava a carta de divórcio? Porque, olha só, gente, isso que a gente tem que levar em consideração. Existia, até Abraão não existia lei. Depois, a lei veio existir a partir de quem? Moisés. Para que a lei serve? Lá em Gálatas, capítulo 3, a Bíblia diz que a lei serve como aio, como professor. O que isso significa? Que a lei ela veio para o povo para ensinar, olha, Lucas, isso é errado. Leidiane, isso é certo. Para orientar o caminho. Então o povo de Israel, o povo de Moisés, estava em processo de orientação. O povo de Moisés estava caminhando, começando a aprender o que era princípio, o que era lei, o que Deus queria, o que Deus não queria, o que era certo, o que era errado. Então, uma criança em construção, você consegue explicar 100% para ela e ela vai compreender 100% aquilo que nós já compreendemos? Não. O povo de Israel era desse jeito. O povo de Israel estava começando a caminhar. Por que Deus permitiu Moisés dar carta de divórcio ao povo? Porque o povo não tinha dimensão de conhecimento do que era o princípio de Deus e o que não era. O povo estava começando a engatinhar. O povo estava começando a entender o que era lei, o que era mandamento, o que não era. Você entendeu? Aí, por causa da dureza de muitos e da incompreensão de muitas crianças na fé, é que Moisés dava a carta de divórcio. Aí Jesus fala, mas no princípio não era assim. No princípio Deus criou para que não se separasse. Mas olha o que diz em João 8. Porque aí os fariseus chegaram com uma lei e Jesus entregou outra lei para ele, a lei do amor. Olha o que diz em João 8. A mulher adúltera. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Isso diziam eles tentando-o, para que tivessem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um, e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. A palavra, ela já se diz, você não precisa explicar nada. Trouxeram a mulher, segundo a lei de Moisés, por isso que a Bíblia diz que a letra mata. Porque as pessoas querem seguir a letra sem ter entendimento do princípio para que ela foi escrita. Trouxeram a mulher diante de Jesus. Jesus, a lei de Moisés diz que temos que apedrejá-la, porque ela foi pega em ato de adultério. Jesus fala, ó a nova lei que Jesus dá. Quem nunca de vocês pecou, atire a primeira pedra. Ninguém, saiu todo mundo, um a um foi saindo. Aí Jesus olhou para a mulher, a mulher tinha adulterado no tempo da ignorância, ó que eu ensinei. A mulher adulterou em tempo de ignorância. Não conhecia Jesus. Mas a partir do momento que ela conhece Jesus, o que Jesus fala para ela? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então o grande segredo está aqui. Vá e não peques mais. Você pecar no tempo da ignorância é uma coisa, e você pecar com conhecimento de causa
e a partir de Jesus Cristo é outra coisa. Então Jesus fala para todos nós que somos conhecedores: vá e não peques mais. Outrora éramos ignorantes, mas Jesus nos salvou. Hoje somos conhecedores: vá e não peques mais. Essa palavra de tempo de ignorância já não serve mais para nós, porque nós somos conhecedores da palavra de Deus. Muito bem, respondendo às questões acerca de divórcio, não era para ter aprofundado tanto, mas o assunto é polêmico mesmo. David, tem alguma pergunta? Tranquilo? Pessoal, nenhuma dúvida a respeito de divórcio? Tranquilo? A gente compreendeu? Em que ocasião ela é aceita quando é tempo da ignorância? Em que ocasião ela não é aceita? O tempo do conhecimento bíblico, conhecimento de Deus, conhecimento de causa. Amém? Passa o slide. Introdução. O modelo familiar adquiriu inúmeros e diferentes contornos ao longo da história cultural das civilizações. Quanto maior o afastamento de Deus, maior a deturpação do modelo tradicional divino de Gênesis 4:23. Deus gravou na natureza humana o seu projeto familiar original desde cedo, o qual foi inaugurado no Éden, a família tradicional monogâmica genuinamente bíblica, formada a partir de pais e filhos. Martielli, o que é uma família monogâmica? Tempo. É uma família formada por um casal, onde o marido não tem mais de uma esposa e a esposa não tem mais de um marido. Isso é um casamento monogâmico. Qual o modelo original de família criado por Deus? Monogâmico. Então nunca esqueçam isso. Pode passar o próximo slide. Primeiro tópico: direito de família. Conceito: família igual ao grupo social indispensável para o estabelecimento de uma civilização forte e duradoura. Ela é a célula mãe da sociedade. Só existe sociedade se existir família. Não existe nenhuma sociedade onde a composição familiar não esteja intrínseca nela. Então ela é a célula máter, que é a geradora. Inclusive a gente até observa, não sei se é a China que tinha controle de natalidade, agora liberou novamente ter mais de um filho, né? Então justamente por isso, porque quem que regula a economia do país, quem regula a densidade mais velha, mais jovem, mais nova de um país, é a família, é o casal. Um casal homossexual tem condições de regular alguma coisa em uma sociedade? Não tem. Pelo contrário, só desregula, né? A luz do direito pode assumir várias conotações, dependendo da cultura e da época da sociedade que se analisa. O direito ele vai analisar a família de um aspecto cultural. Família para nós aqui é um modelo, na Arábia Saudita é outro modelo. Lá o camarada pode ter quantas mulheres ele quiser. Não que a Bíblia apoie isso, mas a cultura deles é isso. E existe o direito ele vê a nossa família aqui, a brasileira, como a principal monogâmica, e vê lá eles agindo com a família tradicional com poligamia. De forma geral, igual grupo social composto por pessoas ligadas pela consanguinidade, afinidade ou pela existência de vínculos matrimoniais. Entre os hebreus, abrangia muito além de cônjuges e descendentes, pois incluía também os parentes por afinidades e os escravos. Alguém me leia Gênesis 47:12, para a gente entender como existia um modelo de família no tempo dos hebreus também. Vocês lembram o que é hebreus, né? Eu expliquei aqui, né? Descendente de Éfra. 47:12. E José sustentou de pão seu pai e a seus irmãos e toda a casa de seu pai. Olha só, suas famílias. E José sustentou de pão O seu pai. O seu pai E seus irmãos. e seus irmãos E toda a casa de seu pai. e toda a casa do seu pai. José, quando estava no Egito, né, foi governador, trouxe o pai, trouxe a família, trouxe o sustento de todo mundo. Qual era o modelo predominante então? Era um modelo onde tinha pais, onde tinha os irmãos, onde tinha toda a família dos irmãos, a família do pai. Isso era um modelo, é chamado também de clã social. E era o modelo bíblico de família existente.
patriarcal sempre. Pode passar. Relevâncias jurídicas e sociais. Questões familiares é tão importante para a sociedade que existe uma área do direito dedicada exclusivamente a esse tema, o direito da família. Nas grandes cidades do Brasil, juízes exclusivos, divórcio, pensão alimentícia, guardas de filhos, direito de visitas dos filhos, dentre outras. É a vida de todos nós que está em pauta. O assunto é vital no aspecto espiritual e social, um tema caro, sensível e urgente. Então, é tão valiosa a família que existe uma parte da Constituição toda voltada para ela. Existem instâncias jurídicas totalmente voltadas só para o meio. Vara da infância, da juventude, vara da família, juiz especial, tudo para quê? Para regulamentar, para organizar a sociedade em relação à família, que é a célula máter da sociedade. Por que que o diabo vai sempre querer bater na família e querer destruir a família? Porque ela é a base de tudo. Continua. Variantes históricas, tipos de família fora do modelo bíblico. A poligamia, que é um marido e várias esposas, é o que eu expliquei que é muito comum na Arábia Saudita. A poliandria, que é uma esposa e vários maridos, isso aí geralmente acontece não em países, mas em tribos, geralmente em tribos muito remotas e distantes, mas a gente tem catalogado a existência de tribos e sociedades em que a mulher ela é o órgão principal e vital da tribo, da sociedade. O casamento em grupo. Não há casais fixos e as crianças são criadas pela comunidade inteira. Os ciganos são mais ou menos um negócio desse aí. O casamento entre pessoas do mesmo sexo. E isso já, a prática homossexual existe desde a antiguidade. E aí a gente vê na lição da igreja, Romanos tratando, capítulo 8, e Paulo retratando a respeito da homossexualidade, do que Deus faz, do que Deus, de que maneira Deus olha para a homossexualidade à luz da Bíblia. Século 21, crise da instituição familiar. Pode passar. Não se trata propriamente do enfraquecimento da instituição da família, mas o surgimento de novos modelos familiares, novas relações entre os sexos e perspectiva igualitária mediante maior controle de natalidade. Então, as novas instituições de família têm surgido no século XXI, têm sido a base para novos modelos familiares, novas relações entre sexos, que é a relação homossexual, e a perspectiva igualitária mediante maior controle da natalidade. Pode passar, vamos acelerar aí. Inserção massiva da mulher, passa. Eu trouxe a capa da revista Época, a nova família. Metade das famílias brasileiras já não segue o modelo tradicional de pai, mãe e filhos de um único casamento. Metade da nossa sociedade, metade da sociedade brasileira já não segue mais o modelo tradicional da família. Olha na onde nós estamos chegando. Metade, 50%. Hoje tem mãe que constitui, como assim, quer ter filho sozinha e tal, e toca uma família não nos modos tradicionais, né? Exatamente. Ela é mantenedora, ela tem filhos, né? E você não tem o pai. E aí é difícil de se criar uma criança sem a figura do pai, porque o pai é essencial, é o que ele... Já viu muitos casos acontecerem, né? Ainda mais com um gurizinho, né? Claro. Da figura do pai. Exatamente. Bom, você tem por experiência própria, quando você vê que um pai de família morre na família, é muito difícil a mãe dar continuidade na maneira educacional dos filhos, ou até na própria estrutura dos filhos, depois que a figura do pai é perdida. Então é muito difícil para a mãe tocar isso sozinha, pior ainda para o pai tocar sozinho uma família. Então os dois são uma figura indispensável para a família. Na tradicional divisão de tarefas dentro do lar ocorrem modificações importantes. Olha lá, o camarada começa a assumir os papéis da mulher, não que o homem não possa lavar louça, mas os papéis começam a se inverter um pouco no novo modelo de família do século XXI.
com o trabalho fora de casa, decorrente da inserção feminina no mercado de trabalho, depois da industrialização, a mulher começou a ganhar espaço no mercado de trabalho e hoje a Daniela é contadora e está dando show em muitos contadores aí. Por quê? Ela conseguiu um espaço no mercado de trabalho e a força feminina cada vez vem crescendo mais. Daqui a pouco o camarada para casar com ela vai ter que ser bom, vai ter que ganhar um salário bom, porque daqui a pouco ela vai ganhar mais do que ele e ele vai ficar em casa lavando louça. Então esse é o negócio da família do século XXI. Tem Marcos, Não que seja. tem uns que não acham é o correto. Vamos correr aqui nessa. O homem foi mudando seu espaço no interior da família, assumindo inclusive tarefas antitipicamente femininas. Vamos lá. A mulher torna-se mais competente no trabalho, autônoma e competitiva, ao mesmo tempo em que o homem aprende a ser mais cuidadoso e cuidador das relações. Próximo. Tendências que se consolidaram. Grandes mudanças populacionais. Mulheres no mercado de trabalho. Aumento da renda domiciliar. Necessidade de consolo prático e ampliação da cesta de beleza. Na década de 90, as mulheres demoravam mais de 1 hora na cozinha. Hoje, é 15 minutos. Isso é pesquisa, tá, gente? O modelo de família, as coisas têm sido tão corrido para a sociedade de hoje, que a mulher antes tinha prazer de ir para a cozinha, fazer aquele banquete, aquela coisa. Hoje é 15 minutos. Um zoião com arroz ali já é. Lasanha pronta, arroz latado, miojo e isso não só para a sociedade. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Segundo, novo papel do homem e da mulher. Categorias tipicamente masculinas sendo consumidas por mulheres. Olha só a inversão. Ó. As mulheres, já consumida por cerveja, já consumida por 39% das mulheres. Antigamente é quase difícil você ver mulher beber, né? Mulher bebendo. Né? Bebendo e fumando era um 39% das mulheres bebem. Elas são responsáveis pelo consumo de 24% do volume de cerveja. É muita coisa. É muita coisa. As mulheres estão ganhando barril de chão. 43% da força de trabalho elas representam. Quase 50%. Metade. 33% das mulheres são chefes de família. É o que o Adriano falou. Vou casar, eu quero ter. Tem mulher que tem o sonho de ter um filho e viver sozinho com filho. Sozinha com filho. 90% dos responsáveis pelos afazeres domésticos. E além de tudo isso, ainda são as responsáveis pelo afazeres domésticos. Agora, ó, camarada. Já consumido por 24% dos homens cremes e loções. Antigamente o homem, né? Máximo que passava no sabão de soda aqui, fazia a barba e já era. Hoje em dia está lá, tratamento de pepino, não sei o que, não sei o que. Rinil, né? Rinil. Os homens já são responsáveis por 10% do volume de consumo de produto de beleza, de estética. 25% dos homens separados reivindicam a guarda dos filhos. Há 5 anos, é o que o Adriano falou, também tem homem que quer ter um filho, quer viver em sociedade dessa maneira, desse modelo. Só que diminuiu, né? Bem menor que a mulher, claro. Não, eu digo lá tá falando que existe 5 anos já, que agora essa porcentagem caiu para 5%. Exatamente. De 25 para 5%. Então, cada vez mais o modelo de família fica distante daquilo que Deus quer. Uma mulher para um canto, um homem para outro canto. Sabe para quem que sobra? Você sabe para quem que sobra? Verdade. Você sabe para quem que sobra? Adivinha? Para os avós. Aí surge aquela expressão, filho criado com vó, né? Isso aí, desse jeito. Aí não é muito legal, não. 66% dos brasileiros dão muita importância à aparência. Então tá, é o modelo da sociedade hoje, da família de hoje. As inversões estão acontecendo de maneira muito rápida. E os filhos? Na estrutura familiar, os filhos são os membros mais vulneráveis à situação de conflito no grupo. Nesse sentido, são mais expostos que os demais, justamente por não ter autonomia e capacidade plena de defesa e resolução dos problemas. Com relação aos adolescentes, a situação é praticamente a mesma, com o agravante de que muitas vezes eles são depositários de expectativas e esperança
de ascensão do grupo familiar. Sofrem com a frustração dessas expectativas, tanto pelo contexto familiar de sobrevivência, como pelo contexto de possibilidades de inserção social. Por quê? Quando o pai e a mãe não legitimam e não cumprem o papel essencial na vida de uma criança, de um adolescente, e ainda se requer cobrar dessa criança e desse adolescente alguma coisa, geram-se expectativas em cima dele, e às vezes são frustrados porque não tiveram acompanhamento do pai e da mãe conforme a palavra de Deus nos orienta. Próximo. Essa menina aí, ela... Volta lá. A união afetiva no Brasil. A polêmica começa em 1995 com a senhora Marta Suplicy. Ela propõe um projeto de lei PL 1151 que regularizaria a união civil entre iguais. União estável é o que? A relação de convivência entre dois cidadãos que é duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição familiar. Ela tem um objetivo de ser uma família, mas não é uma família. Uma aberração. O novo Código Civil não menciona o prazo mínimo de duração de convivência para que se atribua a condição de união estável. Então, não é uma família. Mas toca para frente, vocês vão ver. Em 2003, a Bahia foi assinado o primeiro contrato de união estável a partir de uma relação afetiva. Em 2006, uma pernambucana de 66 anos ganha na justiça o direito de pensão do INSS por morte da sua companheira. Em 2008, na Paraíba, aconteceu a primeira celebração pública de uma união homoafetiva. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade as uniões homoafetivas. Os casais homossexuais têm os mesmos direitos e deveres que a legislação brasileira já estabelece para os casais heterossexuais. A lei está aí. O casamento civil entre pessoas do mesmo sexo será permitido e as uniões homoafetivas passam a ser tratadas como um novo tipo de família. Essa é a nossa sociedade. Pode passar? Fundamentos contrários à homoafetividade. Agora, no Rio de Janeiro, essa semana, teve um casamento de um homem e duas mulheres. Foi o primeiro casamento. Que no caso, caracteriza, acho, bigamia, no caso. É bigamia. Teve agora. Eu não vi. Eu vi no site essa semana agora. Um homem e duas mulheres. E eu não assisti a entrevista, não vi nada, só li a matéria. Eu nem sabia que isso era permitido no país. Foi agora. Primeiro casamento. Se chama poliamor. Falou na Fátima Bernardes. Mas isso já tem legislação para isso? Não, foi Pois só... É só união estável. Não tem papel, documento. A união estável. Como começou lá os homossexuais? Fundamentos contrários à união homoafetiva. Impossibilidade de procriação. É muito engraçado o Silas Malafaia debatendo com o Jean Willis no Senado isso, na Câmara dos Deputados. Rapaz, você quer? Pega toda a sua laia, vai para uma ilha e tenta se procriar por lá. Eu dou 50 anos para vocês, tudo está extinto, rapaz. Vocês não se procriam, vocês não são base para nada. Vocês querem ter suas relações? Tenham, mas não querem estabelecer isso como regra, como modelo social para a sociedade de hoje, não. Padrões da normalidade moral são deturpados. Imagina um menino sendo criado, uma menina sendo criada, vendo dois homens se beijando, duas mulheres se acariciando. Influencia, né? Já vai. E os valores cristãos que são totalmente quebrados. Próximo, o que diz a Constituição hoje a respeito dos homossexuais, toca para frente isso aí. Pense, será que Deus se importa com o tipo de família que é constituída socialmente? O amor de Deus não permite que ele fique indiferente às questões que prejudiquem o desenvolvimento humano. Pode passar? Bom, o padrão divino nós já falamos. O homem como chefe da família, nós já falamos. A afetividade é suficiente? Nós já falamos. Pense. Alguns jovens não crentes pensam que o casamento é algo muito complicado. Acreditam que é melhor que o rapaz e a moça primeiro passem a morar juntos, depois, se der certo, pensem em se casar. Esse é o modelo da sociedade de verdade. Família e depois... Pode passar? O padrão divino para a família é a melhor experiência da vida. O Senhor que fez a família sabe que começar bem no casamento faz toda a diferença no futuro. E eu digo não só no casamento, o casamento começa no namoro, tá? Se você tem um namoro sadio, um namoro cristão, um namoro decente, você vai colher todos os frutos do benefício da sua fidelidade no seu casamento.
terceiro, a monogamia como modelo base, a gente já falou, no Antigo Testamento, no Novo Testamento continua. A atualidade nacional, no Brasil, o Código Civil de 1916, o marido como chefe da família, a esposa e os filhos hierarquicamente inferiores e filhos ilegítimos não eram considerados herdeiros. O casamento era indissolúvel. O divórcio veio a ser permitido apenas em 1977. Com a Constituição de 88, a queda do modelo patriarcal, isso trouxe igualdade entre marido e mulher na sociedade conjugal, a fim da discriminação de filiação pessoal ou hereditária. Diante de recentes decisões do Supremo, está sendo admitido o casamento de pessoas do mesmo sexo, inclusive a adoção de crianças por casais homossexuais. Vai passar? Pense, reconhecendo a lei humana a existência de arranjos matrimoniais diferentes da monogamia. O que fazer? Aprovar a lei dos homens ou ficar com a lei de Deus? Para frente. A união entre marido, mulher e filhos foi o projeto da família escolhido pelo Senhor para a humanidade. Considerações finais. Você quer ter uma casa e uma família abençoada? Eu separei alguns conselhos aqui, tá? Pode passar? Pode passar. Uma casa completa não é aquela que tem todos os móveis e utensílios, e sim quando tem o que é da vontade de Deus. Como é a casa que Deus quer? Primeira, é o alicerce, é a base, né? A gente está falando da casa espiritual, tá, gente? Nós não estamos falando de construir uma casa de parede, a gente está falando de um lar, tá? A base sobre a qual devemos edificar a casa para que seja forte é a rocha que é o próprio Cristo. Está escrito em Mateus 20, 27, 24 a 27. Jesus, nossa rocha eterna. Como que é a casa que Deus quer? As paredes, como elas devem ser? Proteção, Neemias 4,14. As paredes da casa são a proteção do lar, e isso é tarefa de cada um na família. No tempo de Neemias, edificaram um muro ao redor da cidade, com as casas cercando a cidade, e cada família edificou um muro perto da sua casa. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Quer ter uma família, um lar abençoado? Se prepare, que você vai ter que pelejar pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu lar, pela sua esposa, pela sua família. Pelejar, não ter medo. Isso requer oração, consagração, saber enfrentar as lutas e as dificuldades e os dias maus da vida, tudo de acordo com o que Deus tem para a nossa vida. E quando você pensa que você está orando e você não é protegido, e alguma coisa te acontece, saiba sempre que, por quê? Jesus é o teu escudo e a tua proteção. Às vezes nós passamos por algum problema, uma dificuldade, pensamos que Deus não está olhando para nós, mas Deus está impedindo que tantos outros problemas aconteçam em nossa vida. E sempre a gente dá espaço para a murmuração. Como é a casa que Deus quer? O teto é a presença do Senhor. Salmo 91:1. A presença do Senhor servo deve ser a cobertura da família, um contato aberto com a glória de Deus. Como é a casa que Deus quer? Ela precisa ter água, fé. João 7,38. Como não pode haver falta d'água numa casa, também não pode haver falta de fé. A fé faz fluir a presença de Deus no ar. Ela precisa ter luz. Salmo 119:105 diz o que? Lâmpada para os meus pés e ao contrário, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então é a luz, é a palavra de Deus que tem que ser a luz desse lar. A Bíblia deve ser lugar de destaque para a casa e para a família, não como ornamento, mas como palavra de Deus. Pode passar que é muita coisa: santificação, crer, obediência e oração. Resumindo, fiz uma casinha, não sou bom em engenharia como não quero demais. Nossa casa espiritual tem que ter o teto na presença de Deus, tem que ter a luz, que é a palavra de Deus, tem que ter a água, que é o próprio Cristo e a palavra de Deus para a nossa vida, e tem que ser firmada na rocha, que é Cristo. Nossa conclusão: a casa vista por Deus é assim, não importa se é grande ou pequena, é um lugar firme na rocha, com a proteção, a presença do Senhor, onde flui o rio do Espírito e a luz da palavra de Deus para a família. Amém?
Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus venha cada dia recompensar a fidelidade de cada um. E lembre-se, jovens que vão se casar, Deus estabeleceu um modelo principal de família. E o modelo é monogâmico, é um modelo que dure para sempre e que o casamento seja indissolúvel. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Oremos. Eterno Deus, soberano Pai, na Tua presença estamos, Senhor, te agradecendo por esse momento em que aprendemos um pouco mais da Tua palavra e um pouco mais de Ti, Pai. É verdade. Ó Senhor, abençoa as nossas famílias, abençoa o nosso lar, Pai. Abençoa essa sociedade, Senhor, que dia após dia tem caminhado, meu Deus, para o desentendimento e a desestrutura familiar, Pai. Senhor, que as nossas famílias sejam a luz desse mundo, sejam o sal dessa terra, Pai. Que isso, Senhor, nos dê sabedoria como líder de família. Ó, meu Deus, como um bom pai, um bom marido, um bom esposo, Senhor. Que o Senhor nos oriente, meu Deus, também as nossas esposas, Senhor, para que essas mulheres de Deus façam a diferença em seus lares, Pai. Senhor, que o casamento seja indissolúvel e, ó Senhor, que seja estabelecido para sempre, conforme aquilo que o Senhor determinou na Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.